Voltamos com Democracia aqui pela TV Assembleia, falando sobre a inadimplência. Problemas que trazem aflição às famílias, aos chefes de família, a todos. Quem não é chefe de família hoje? Quem não tem responsabilidade com outros? As causas são muitas. E a participação das pessoas no conhecimento destas razões é, acima de tudo, determinante de uma nova postura. Por isso, espaços como este, numa TV de Assembleia, uma TV pública, que tem, acima de tudo, a obrigação de prestar serviço. É o serviço que nós prestamos quando trazemos para este debate vozes autorizadas e, acima de tudo, bem intencionadas, porque representam, sim, segmentos da sociedade, entidades que interdependem da sociedade e que, por isso mesmo, trazem a preocupação maior em conhecer para resolver. Não conhecendo o problema, não existe como solucioná-lo. Não é assim? É verdade. A gente entende que existem alguns perfis de consumidores hoje, agora, dentro desta nova realidade de crédito mais restrito, de... A começar pelo impulsivo. Exatamente. Então, nós temos alguns tipos de consumidores que estão ali classificados como os endividados, mas que ainda conseguem administrar o seu fluxo familiar, o seu fluxo financeiro. Nós temos os endividados e inadimplentes, esses sim estão numa situação de risco hoje, porque se estão inadimplentes, estão pagando taxas de juros exageradamente altas, ou seja, ou cartão de crédito, onde você tem uma taxa de 360 ao ano, ou no cheque especial que beira os 250% ao ano. Então, esse é um tipo de consumidor extremamente difícil de se lidar hoje nesse contexto todo, especialmente no que diz respeito ao varejo. Você tem uma parte da população que ainda está em condições financeiras adequadas, ou seja, ela administra bem os seus recursos, ela tem um baixo nível de endividamento, mas por conta disso ela se vê no direito de buscar condições melhores na hora de tomar um financiamento. Ou seja, eu sei que eu tenho uma boa capacidade de me endividar, sei que o mercado precisa de mim para fazer as suas vendas, principalmente o varejo, então eu quero, por conta disso, condições diferenciadas, né? Então, as empresas precisam estar atentas a esse perfil de consumidor e procurar ajustar as melhores condições de venda para esses consumidores, porque esse consumidor quer comprar, tem necessidades, ele precisa disso. A gente observa aí, nunca se vendeu tanta comida congelada no país como se vende hoje. Nunca se consumiu tanto iogurte. As pessoas vão a espetáculos, apreciam shows. A gente pode ver os estádios de futebol, tem uma boa média de público. Quer dizer, isso é serviço, isso é custo, é despesa que existe no orçamento familiar. No entanto, as pessoas não estão deixando de aproveitar isso. Então é importante que nesse momento a gente enxergue também as oportunidades e se aproprie de conhecimento de como o mercado está se comportando com relação a este novo ambiente e passe a oferecer aquilo que o mercado vai consumir, principalmente quando a gente fala em linhas de crédito, em oferta de crédito e ações especiais para aqueles que estão endividados e inadimplentes, ou seja, fazer uma ação de registro no SPC, buscar uma renegociação, estabelecer uma linha de conversa entre esse devedor e o varejo de um modo geral. Queda de consumo, aumento da inadimplência, tudo isso remete a uma discussão antiga sobre os municípios que não têm industrialização, que não têm maior comércio, que dependem muitos deles dos chamados benefícios, me parece um tanto debochado chamar de benefício a aposentadoria de hoje, dos benefícios dos aposentados, que circulam no comércio, são despesas obrigatórias. A medida do governo de aumento para o empréstimo consignado é boa ou não? Não diminui essa capacidade de consumo desse tipo de contribuinte que já participou, já deu a sua contribuição durante tanto tempo e que hoje recebe para sua manutenção e de dependentes?
Bom, nós tivemos uma notícia desse aumento do limite do crédito consignado de 30 para 35 e a repercussão junto ao mercado foi muito negativa. Nós estamos mexendo no abelhano, nós estamos apresentando para o cidadão uma alternativa para aumentar o nível de endividamento. É claro que o cidadão, no momento que ele tem essa oportunidade, ele vai em busca dessa oportunidade, até porque os bancos necessitam comercializar crédito. E hoje, o crédito já chegou, e a dificuldade já chegou nas instituições financeiras. Hoje, as instituições financeiras já não estão mais repassando para as empresas de cobrança, e as empresas de cobrança estão passando por dificuldade. Olha a informação que eu estou dando em primeira mão. Na realidade, as empresas de cobrança que eram os grandes parceiros das instituições financeiras, que tinham suas margens de lucro enormes, hoje já passam por dificuldades, porque não conseguem fazer com que o crédito retorne. Estão oferecendo 80% de desconto nas dívidas, em alguns casos. Então, para ver o volume da preocupação do mercado financeiro. Hoje, então, o que os bancos estão fazendo? Ao não vender mais essa dívida, porque o que eles faziam? Eles vendiam com deságio. Se eles têm uma carteira de 40 milhões, eles vendem para o mercado por 30 milhões e o mercado vai em busca dos 40 milhões, porque ele compra por 30 milhões porque ele quer e vai para cima do consumidor, vai para cima do contribuinte. Mas hoje já mudou. As instituições financeiras, em função dessa inadimplência enorme, que já chega a 60%, e o que é o pior, 20% são pessoas que já não conseguem mais pagar e ter seus compromissos. O que eles fazem, então? Dando um serviço para o cidadão. Se chama Central de Conciliação. Você, telespectador, que está endividado, que já não consegue, como um serviço, o que eu posso falar para ajudar é o seguinte: procure o Tribunal de Justiça do Estado. Lá no 6º andar tem um fórum chamado Central de Conciliação. Ali você vai fazer um formulário, vai preencher, vai encaminhar para uma audiência o teu credor, o banco ou a loja. Lá vocês vão sentarem numa audiência, numa data estabelecida junto com o juiz leigo, e ali vai se fazer a negociação, a conciliação do teu crédito. Se o seu gerente não, porque o gerente está trabalhando para o banco, tem que entender isso. O gerente está trabalhando para o banco, se ele não estar recebendo a sua sugestão de aumento de prazo, de redução de taxa de juros e outros encaminhamentos que você está fazendo, procure o Tribunal de Justiça, procure a Central de Conciliação. Lá você vai ter efetivamente, junto com o Judiciário, uma conciliação adequada para aumentar seu prazo e para reduzir as taxas de juros. Meneghetti falou, importante isso, né? É o consumidor procurar os recursos de negociação que existem. Agora, é importante que se falar que o momento é um momento onde todos estão inseridos, né, no processo de negociação de dívidas, de recuperar o mercado. E também o empresário, né, o varejista, o banco, estão dispostos, né, e isso dispostos a negociar, a alongar prazos, a ver propostas. Então, assim, para aquelas pessoas que estão com dificuldade de liquidação de débito, e até mesmo naquela condição da perda do emprego, né, nós estamos vivendo um momento ainda atual onde cresce os níveis de desemprego. Procure, né, as organizações, procure as empresas, procure o credor, sente, exponha a situação, converse, proponha alongamento de prazo, para que também isso seja adequado no atual e no novo orçamento da pessoa. E informar que a gente percebe isso, né, que o empresariado, né, as empresas, os bancos financeiros estão dispostos a negociar. Agora, a colocação do Meneghetti é importante, né? Obviamente que procurar do mercado e não se encontra aí uma solução adequada, procurar os meios que existem aí através do Estado. A gente entende que, de um modo geral, existe uma tendência aí de que
essas empresas que ofereceram o crédito da forma como vinham oferecendo, em função do tamanho da carteira que eles possuem, a melhor alternativa nesse momento é de reconciliação, ou seja, renegociar as dívidas em condições diferentes, certamente, alongar prazos aqui, como já foi dito, mas é importante que sempre se avalie e que o consumidor, antes de ir numa mesa de negociações, saiba as suas condições, né? Ou seja, não adianta eu lá querer renegociar uma dívida, e muitas vezes existem lá descontos sobre os juros e multas que estavam sendo aplicados em função do atraso que ele possui. É importante que eu saiba previamente qual é a minha capacidade de me endividar novamente. Conhecimento da sua realidade. Exatamente, porque senão você chega numa negociação sem saber os seus parâmetros e isso acaba dificultando e muitas vezes provocando com que você acorde uma nova negociação que logo em seguida você vai se tornar de novo inadimplente e vai tornar o problema ainda maior. Então é importante ficar atento com relação a isso. E falando ainda sobre consumo, a gente tem observado que, de um modo geral, existem alguns setores que ainda vão bem, né? A gente vê notícias, por exemplo, do setor de eletroeletrônicos, informática, games, por exemplo. É um setor que tem mantido o crescimento mesmo nesse período de recessão. Então é importante que os empresários, os empreendedores, principalmente do setor do varejo, estejam atentos a isso, a esse movimento, a essa forma como o mercado se comporta, principalmente o mercado de consumo. E ainda a sensibilidade, o sentimento das pessoas é muito importante, né? Vem aí o Dia dos Pais. A expectativa, obviamente, é bem melhor do que as perspectivas da economia até o fim do ano, né? Sim, sem dúvida. A gente tem uma expectativa aí de que a venda do Dia dos Pais, ela represente um aumento na venda do varejo aí em torno de 2,5%, ao que aconteceu na relação com o ano passado. Não, em relação a julho. Aí vem a notícia preocupante, né? Então a gente tem essa expectativa de que no ano a gente vai ter um aumento no desempenho nas vendas do varejo na ordem de 2,5% por conta do Dia dos Pais. Mas se a gente for comparar isso com o que aconteceu no ano passado, em agosto do ano passado, o resultado é em torno de 10% a menos do que aconteceu no ano passado. Então o varejo está sentindo na pele essa situação de desconforto do consumidor, carência de crédito, vamos dizer assim. Então, sim, a gente está otimista com relação ao Dia dos Pais em relação do que está acontecendo dentro do ano, mas se a gente for comparar ainda com o ano passado, não chega nem perto ao que a gente teve no ano passado. Existem setores confiáveis aí, os negócios que afirmam que o importante é anunciar neste período, é insistir, né, nas promoções, nas campanhas. Isso não pode alterar essa expectativa? Se for feito. É bem provável. Para né? o Dia dos Pais? Para o Dia dos Pais. Eu vou falar, desculpe, Leonardo. Não. Eu vou falar algo aqui que é bem peculiar, né? Os pais, né? Não coitados, mas os pais não são alvo de, né, até em pesquisas que se faz, de serem presenteados como as mães. Então, os pais ficam muito atrás do Natal, muito, da Páscoa, né, do Dia das Mães. A meia, e, né, a gravata, aquele velho presente, a camisa. Agora acho que entramos aí mais também nas bebidas e tal, né? E diminuir os livros, né? Isso. Então, assim, nós analisamos que em pesquisas feitas com o mercado que o pai não é um alvo de presentes como é a mãe. Ou até mesmo no Natal. Então, o indicador aqui, falado pelo Leonardo, é importante. O crescimento, a gente vai ter um estímulo dentro do mês de agosto, mas associado ao momento que está se vivendo de retração e associado também à característica da data, nós não estamos assim tão otimistas em relação ao mês de agosto, que essa data específica vai ser um grande alavancador. Não é uma posição retrógrada aqui, machista, mas o pai ainda paga no dia o almoço, não é, minha nega?
Bom, né? A gente nota que efetivamente essas datas elas têm marcado muito pontualmente o comércio. Nós tivemos recentemente o Dia das Avós e quem sabe agora nós vamos ter até o final do ano outros eventos que o consumidor vai ter que encaixar no seu orçamento. Que o consumidor, quando a gente fala e dá noções de planejamento, é uma outra situação. O orçamento tem que caber todos os itens do dia a dia. Agora, no momento que ele pensar, que existe até uma instituição que fala em diagnosticar, sonhar, orçar e poupar, o DESOP, né? No momento que tu reúne a família, e não considerando as coisas que cabem no orçamento, mas as coisas de futuro, esse é um serviço que eu queria apresentar como uma mensagem para o telespectador no programa de hoje. Deve haver sonhos, não com as obrigações dos dias e dos eventos, mas sonhos. Reúna a família, reúna a mulher, o marido, os adolescentes, os filhos que precisam se planejar, precisam passar por um sonho. Pode ser qualquer coisa. Esse sonho tem que ser cumprido depois de fazer um orçamento e o início de uma poupança. A gente viu, Batista, que 85% dos cidadãos brasileiros não têm dinheiro guardado. Isso mostra que é um país consumista, impulsivo, sem planejamento, analfabeto financeiro. Então nós, especialistas, nós temos uma missão extremamente fundamental. É orientar, é propor, é discutir, é encaminhar, é fazer com que o cidadão possa usar a economia ou programas como esse, Batista, para o seu dia a dia, para fazer com que se cumpram as promessas de um sonho duradouro, de um sonho com planejamento, com um sonho com o pé no chão, com um sonho com segurança financeira. Muito bem. É aquilo que a gente comentou aqui, né? O planejamento financeiro, o orçamento doméstico, ele é fundamental. Essa cultura de, como tu bem colocaste, né? Na caderneta, no papel, fazer as anotações das suas, dos salários, das receitas da família e as despesas, as fixas, aquelas variáveis, e aí as prestações colocadas ali, e a intenção de só assumir novos compromissos após liquidar, então, os anteriores. Esse pequeno planejamento, a solução é muito simples, né? E é um remédio simples de se oferecer. O planejamento é fundamental, né? Que se sonhe, como falou bem o Meneghetti, mas que esse sonho caiba no futuro e dentro do planejamento financeiro da família ou de cada pessoa. Nós estamos chegando ao final do Democracia, temos exatos 2 minutos para cada um dos nossos convidados para a mensagem de encerramento. Leonardo Neira. Bom, quero mais uma vez agradecer a oportunidade de vir participar do programa Democracia. Acho que esse tema é um tema muito importante nesse momento em que a gente está vivendo hoje, tanto na economia quanto na política. Nós estamos observando todos os movimentos que têm acontecido. Acho que hoje a gente conseguiu passar para o telespectador uma série de informações que podem ajudá-lo a melhor administrar as suas finanças. Eu acho que o tom da conversa muito aqui se falou em planejamento. Eu acho que essa é a palavra de ordem, tanto na vida pessoal quanto na vida profissional e de qualquer empresário, né? A gente tem aí uma certa juventude quando a gente fala de estabilidade econômica, né? Há bem pouco tempo atrás a gente ia no supermercado, tinha o rapaz da maquininha de alterar preço, uma de manhã, uma na hora do almoço e outra de tarde. Então, quer dizer, isso foi há bem pouco tempo atrás, talvez 30 anos. Era o carimbador maluco? Era o carimbador maluco. Então, essa é uma realidade que muitos de nós vivenciou isso, e tem isso como uma cicatriz. Então, é preciso, sim, aprender a administrar com planejamento e aqui, como se falou, né, ter os sonhos e torná-los em planos, ou seja, isso é fundamental para o sucesso de todos. Acho que é isso e quero agradecer mais uma vez a companhia do Meneghetti, do Borba, colegas aí de atividade profissional. Obrigado, Leonardo Neira, superintendente da FCDL do Rio Grande do Sul, pela participação no Democracia, aqui pela TV Assembleia, trazendo não apenas a sua contribuição, mas o que deixou antever, a sua expectativa, a sua esperança
de que este quadro seja superado. Não sem dificuldades, ninguém pode se iludir, mas acima de tudo com a participação de todos. Mais uma vez, muito obrigado, Leonardo Neira. Paulo Borba. Agradecer, Batista, a participação e a conversa aqui com o Meneghetti e com o Leonardo. Dizer o seguinte, né, que estar endividado, apesar do termo endividado assustar as pessoas, não é ruim, tá? Porque significa que você está obtendo crédito do mercado, tem ali um conceito creditício, está atrás dos seus sonhos, e o crédito tem uma participação, é uma variável fundamental na economia dos países e nas economias de mercado, em função da sua participação no crescimento das nações e do PIB de cada país. Então, estar endividado não é problema. O problema é o descontrole, né? Ou seja, a grande oferta de crédito que é quando existe no mercado. Hoje nós vamos ver daqui para frente, quem sabe, um momento mais restritivo, e quando você se lança, né, a buscar esse crédito, seja em cartões de crédito, em cheque especial, em o crédito consignado, e aí você foge ao seu planejamento financeiro e às vezes até nem tem, buscando várias prestações de pequeno valor que, somando ao todo, acabam com o orçamento doméstico. Então, o recado é esse, né? Não há problema de se contratar endividamento, de se buscar os seus sonhos, porém, volto a falar aqui, até sendo redundante naquilo que eu já falei, controle financeiro Não é redundância, é reforço. É reforço, né? É fundamental. E isso é importante para todas as famílias, para as empresas e para todos os elementos. Muito obrigado, Paulo Borba, gestor comercial do CDL, pela participação no Democracia aqui pela TV Assembleia. Esperamos contar com a sua presença em outras oportunidades sempre esclarecedora. Alfredo Meneghetti Neto. Bom, a TV Assembleia se supera hoje no sentido de apresentar para o cidadão informações valiosas, informações de mercado, mostrando que o mundo hoje já está apreensivo. Está apreensivo pelo mercado asiático, está apreensivo e continua apreensivo pela Europa. Entretanto, os Estados Unidos está apresentando sinais de uma melhora. Os Estados Unidos mostram que os indicadores econômicos já são melhores e provavelmente ele pode alterar as taxas de juros, que deve ter impacto no Brasil, porque pode criar uma fuga de capitais estrangeiros para outros países, o que vai repercutir fortemente na nossa qualidade de recursos disponíveis para o cidadão, porque pode reduzir os empréstimos, os financiamentos, pode dificultar a vida das empresas brasileiras, porque vão ter essa fuga de investidores e que muitas vezes essas empresas brasileiras têm uma inadimplência e que pode ser eventualmente resolvida com investidores estrangeiros, mas agora já não tem essa variável investidores estrangeiros. E cabe ao governo, cabe ao Brasil, cabe às autoridades monetárias enfrentar um agosto tempestivo, um agosto com uma agenda cheia política. A síntese que eu trago para o telespectador é ficar de olho nessa agenda política de dois encaminhamentos, Tribunal de Contas da União e Ricardo Pessoa através da UTC, que podem provocar um processo de impeachment. Isso altera o desequilíbrio do cidadão, agravando o desequilíbrio do cidadão. O cidadão tem que ficar atento aos indicadores econômicos. O desemprego está aumentando e nós temos grandes problemas de PIB caindo. Hoje já se fala em 2, alguns estão falando em 2,5. A economia gaúcha cai em 2015, embora 2016, pelas medidas do ministro Levi, pode encaminhar a um crescimento. Então, o que eu trago de síntese é essa. O cidadão, ele vai ter um agosto tempestivo, um agosto que nós precisamos estar envolvidos com informações econômicas para transformar as informações econômicas no nosso dia a dia. E cabe ao cidadão, cabe
uma conversa, uma negociação, não só com o gerente, mas uma negociação com a família, para trazer os sonhos uma realidade. Muito obrigado, parabéns, Batista, o teu programa sempre é uma prioridade para o telespectador. Obrigado, Alfredo Meneghetti Neto, economista da FEE, pela participação, mais uma vez importantíssima no nosso Democracia.